Olá pessoal, meu nome é Luciane e venho aqui hoje com mais uma dica de pintura. Na aula passada a gente fez o quadro cromático e como resultado a gente obteve algumas cores. Bem, inicialmente tínhamos 6 cores e dessas 6 cores a gente conseguiu produzir 15 cores, no total 21 cores. Então quais foram as cores produzidas? Bem, vamos considerar apenas o triângulo de cima, ok? Então aqui, ó, na posição 2, na linha 1, a gente conseguiu obter na ordem o laranja, que é esse aqui, depois o verde escuro, depois o ocre, marrom e verde claro. Quase um oliva, né? Na segunda linha, a gente obteve o roxo, vou colocar mais próximo, o roxo. Depois outro laranja um pouco mais escuro, um marrom avermelhado e um vermelho escuro, ok? Na terceira linha, mais 3 cores, o verde oliva, um marrom escuro, meio azulado, porque a mistura aqui não ficou muito boa. Quando acontece isso, é só refazer a mistura num godezinho e fazer um teste no papel para ver exatamente a cor que deu. Como a gente não fez as misturas separadamente, às vezes acontece da cor não ficar muito bem definida. Quando for assim, é só fazer a mistura novamente, pegar aqui na posição 3, que é o azul, e na posição 5, que é o marrom. Fazer a mistura do marrom com o azul para ver exatamente a cor que dá. E na última aqui, a gente obteve um oliva mais escuro, ok? Um verde indo para o oliva. Nessa quarta linha, a gente obteve mais 2 cores, o marrom Van Dyck, que é um marrom bem conhecido, e um verde oliva, claro. E aqui, na quinta linha, a gente obteve apenas o marrom esverdeado. Então, imagina, você tem 6 cores e você conseguiu produzir mais 15. Quer dizer, você não precisa ter uma paleta infinita de cores. Na verdade, você nem vai utilizar todas. É bom trabalhar sempre com uma paleta mais reduzida, que você consiga atingir as tonalidades que você deseja. Hoje a gente vai falar sobre a produção dos marrons. Mas olhando para esse quadro cromático dessa forma, fica difícil de imaginar como ele foi produzido. A gente gravou um vídeo na aula passada explicando passo a passo. Se você não assistiu, eu aconselho que assista. Lá você pode obter mais informações, né, de como foi feito o quadro cromático. Bem, aqui a gente tem o início do quadro, tá? Quando a gente começa a fazer o quadro, fica mais fácil de compreender. Por exemplo, na linha onde está o amarelo, a gente coloriu de amarelo até o final. E na coluna que está escrito o amarelo, a gente também coloriu até o final. Mesma coisa a gente fez para o laranja. A mudança de cor começa a ocorrer quando as linhas se cruzam. Por exemplo, onde estava o azul, a linha onde está escrito azul, e a coluna onde está escrito azul, quando ela cruza com o amarelo, fica verde. E quando ela cruza com o laranja, fica um verde quase oliva. Então, ao observar o quadro cromático dessa forma, já pronto, né? Fica difícil de imaginar como ele foi feito. Bem, o objetivo da aula de hoje é falar um pouco sobre os tons de marrons. Aqui no quadro cromático, a gente obteve algumas tonalidades de marrom. Para começar a pintar, a gente tem que conhecer as nossas cores, saber como produzi-las. Eu não sei o objetivo de cada um de vocês, se é uma pintura mais realista, se é expressionista. Na verdade, o que eu aconselho a cada um é que, se o seu objetivo é pintar paisagem, comecem pelos elementos de uma paisagem, que seria o céu, o horizonte, uma árvore. E se seu objetivo é outro, procure esses elementos na sua pintura. Quais os elementos que vão compor a sua pintura? Bem, vamos então supor que o seu objetivo seja pintar uma paisagem. Para isso, você precisa alcançar tons de verde diferentes, né? Tons verdes amarelados, esse verde meio a meio, que é o sap green, e o verde mais escuro, que é o verde hooker. Aqui no caso, pelo menos uns 3 tons de verde para pintar uma árvore. Além de tons amarronzados, como aqui nessa outra figura, nessa paisagem. Então, para obter essas cores, tanto o verde hooker quanto os tons de marrom, você precisa conhecer sua paleta de cores.
aqui no quadro cromático, você pode encontrar alguns tons que você procura. Mas digamos que você só tenha 3 cores, que é o magenta, o amarelo-limão e também um azul, seja fitalo, seja cerúleo. Como fazer então para atingir essas cores? Então, como a gente já viu em outras aulas, a gente tem aqui o ciclo cromático. Esse aqui foi feito com aquarela Pentel, onde a gente obteve 3 tons de verde. O verde amarelado, o sap green e um verde azulado. Mas nenhum desses verdes conseguiu chegar nessa tonalidade de verde mais escuro. Então, para isso acontecer, para que a gente conseguir atingir uma tonalidade mais escura, o que a gente tem que pensar? Que com esse azul, eu não vou conseguir atingir essa tonalidade mais escura, a não ser que eu coloque um preto, mas na aquarela a gente geralmente não utiliza o preto. Então, eu geralmente trabalho com mais de um tom de azul. Um azul mais escuro, né, para conseguir atingir a tonalidade do verde Hooker, que é esse verde bem forte, bem profundo, aqui da parte sombreada da árvore, ok? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: com as minhas 3 primárias, quais tonalidades eu consigo alcançar? Quando a gente troca uma das primárias, por exemplo o azul, eu já consigo alcançar tons de roxo mais escuro se o azul for mais escuro, e tons de verde mais escuro se o azul for mais escuro. Hoje então a gente vai falar sobre os tons de marrom. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre os tons de verde. Para obter os tons de marrom, a gente só precisa misturar as 3 primárias que você possui, tá? Mas em que proporções? Bem, se eu quiser um marrom mais escuro, eu preciso de um azul mais escuro. Se eu quiser um marrom mais avermelhado, eu tenho que colocar um pouco mais de vermelho. E a mesma coisa o amarelo. Se eu quiser um marrom mais claro, a quantidade de amarelo tem que ser maior. Então vamos fazer o primeiro teste. Tenho aqui um papelzinho teste, então eu vou usar o lado avesso, que esse aqui é um papel que já foi utilizado como teste, já tem até os tons de marrom aqui, mas eu vou usar o lado avesso para poder verificar as cores produzidas. Sempre nas suas pinturas carregue um papelzinho para teste, ok? Então eu vou pegar aqui um pincel redondo e vou começar os meus testes para conseguir atingir as tonalidades de marrom que eu desejo. Então, na teoria, se eu misturar as 3 primárias, eu consigo um marrom. Mas qual marrom seria esse? Então, aqui no meio, eu vou misturar um pouquinho do amarelo, já tá dando um tom de laranja, e eu vou puxar um pouquinho do azul. Bem pouquinho. Ok? Vou fazer um teste dessa cor. Deu um tom de ocre, ok? Vou puxar um pouco mais do azul, aqui mesmo. Vou testar aqui embaixo. Já deu um tom mais esverdeado, porque aqui tinha bastante amarelo. Ok? Vou puxar mais azul. Então, já deu também um tom mais esverdeado. Então, à medida que eu vou colocando mais azul, vai dando um tom mais esverdeado. Agora, eu vou pegar um pouco do vermelho e do amarelo novamente e pouco azul. Vou pegar aqui um pouco do amarelo, um pouquinho do vermelho. Agora eu vou pôr um pouco mais de azul, deixa chegar bem no verde. E vou acrescentar um pouco mais de vermelho. Então agora eu estou carregando mais no vermelho. Vamos fazer o teste. Deu um marrom mais forte. Vou colocar um pouquinho mais de vermelho. Vou puxar. Vou fazer o teste. Marrom ainda mais forte, menos esverdeado. Vou puxar ainda um pouco mais o vermelho.
já deu um tom de marrom mais siena. Então a produção do siena é você colocar pouco azul, uma quantidade boa de amarelo, mas carregar um pouco mais no vermelho. Você consegue o tom de siena. Então, aqui nesse tom de siena, se eu colocar mais azul, vamos ver o que acontece. Mais azul e com bastante vermelho. Então, mais azul já deu um tom caminhando para o sépia. Conseguem ver as tonalidades? Então eu vou colocar um pouco mais de azul. E assim a gente vai fazendo. O amarelo acabou carregando aqui, puxar um pouquinho mais o vermelho, pra gente voltar pro nosso tom, onde o azul sobressai um pouco. Deixa eu ver se já deu. Vamos ver a tonalidade. Então a gente conseguiu escurecer um pouquinho mais, mas ainda ficou esverdeado. Vou colocar mais vermelho e mais azul. E assim a gente vai obtendo os nossos tons de marrom, um equilíbrio entre os tons de amarelo, azul e vermelho. Então, se você quer uma cor, um marrom mais avermelhado, coloque mais vermelho, mas sempre tem que ter as três cores, porque só o azul e o vermelho a gente sabe que dá roxo pelo ciclo cromático. Então aqui já voltou a ficar mais marrom e menos verde, porque a carga do amarelo foi menor, ok? Agora, se eu quiser um tom mais amarelado, então eu puxo mais do amarelo. Vou pegar um pouquinho mais de água. Então, mais amarelado. Eu vou chegar perto do oliva. O oliva é um verde amarelado, um verde claro amarelado. Então vamos ver aqui, ó. Vou colocar aqui próximo do amarelo. Ok, ainda tá bem marrom, quer dizer, ainda tem bastante vermelho aqui. E na verdade o oliva tem que caminhar mais pro verde, né? Então azul e amarelo tem que predominar. E aí a gente vai fazendo. Os marrons acinzentados geralmente levam branco e preto. Então assim a gente vai avaliando cada cor, aumentando ou não as quantidades. Então se nessa cor aqui oliva, onde está predominando o azul e o amarelo, se eu carregar mais de azul, ele vai fechar mais no verde. Então, e aí a gente vai fazendo esse equilíbrio. Então vamos ver aqui, se eu fechar mais no azul, ele vai caminhar mais aqui pro verde. Vendo? Se eu fechar mais no vermelho, eu vou ter uma tonalidade de marrom mais avermelhado. Agora eu vou colocar bastante vermelho pra gente ter uma tonalidade de marrom bem avermelhado. Vocês conseguem ver? Então aqui, onde estão os meus marrons avermelhados, eu vou colocar para o lado de cá. Então sempre tem em mãos um papelzinho para teste, para você ir fabricando seus marrons, ok? Vou colocar aqui nesse tom de marrom avermelhado mais azul, para ir para o roxo. Roxo com um pouquinho de amarelo. Vamos ver que tonalidade eu consigo alcançar. Agora eu vou carregar bastante no azul. Vou colocar bastante mesmo. Puxar bastante no azul aqui, para chegar num tom de marrom bem escuro. Vamos testar? Olha só, cheguei em quase, praticamente um sépia, bem escuro. Então aqui é onde eu carrego mais no amarelo e um pouco no azul porque ele fica esverdeado. Aqui onde eu carrego mais no vermelho. Aqui onde eu carrego mais no azul. Então, faça esses testes aí na sua casa ou no seu ateliê, que você vai se surpreender com a gama de cores que você pode produzir misturando apenas 3 cores, ok? O mesmo pode acontecer com outras cores, tipo verde hooker. Então, para você aprimorar sua pintura, comece a treinar esses elementos, né?
Se você quer pintar paisagem, pinte uma árvore, depois pinte o céu com o horizonte. Comece por alguns elementos, tá? Trazer aqui para vocês. Árvores de formatos diferentes, né? De cores diferentes. Vai experimentando, que você, depois de praticar bastante, esses elementos vão sair com naturalidade na sua pintura, ok? Aqui eu só fiz aqui é uma pintura com diversos tons de marrom, desde o mais escuro, aonde está mais próximo de quem observa a pintura, até os tons mais claros, para quem está mais distante. Então vai praticando esses elementos, as pedras, uma cerca, e depois, quando você tiver praticado e tiver adquirido uma certa habilidade, você terá a capacidade de juntá-los numa única pintura, ok? No mais, eu vou ficando por aqui. Treine bastante a mistura dessas 3 cores primárias. Vá anotando, fazendo anotações. Por exemplo, o que predominou em cada cor. Aqui predominou mais o verde, então o amarelo e o azul, de acordo com o ciclo cromático. Quando o verde predomina, é porque tem mais amarelo e azul. Quando o amarelo predomina, o laranja, é porque tem mais amarelo e vermelho. Mas sempre os tons terão as 3 cores, em menor ou maior quantidade. Então faça suas anotações. Aqui a predominância do azul, aqui a predominância do vermelho, esses 3 aqui a predominância do amarelo. Aqui já tem um pouco mais de vermelho, esse aqui tem mais vermelho. E aí com o tempo você vai adquirindo a habilidade de reconhecer numa fotografia qual tom de marrom eu preciso para fazer, por exemplo, essa árvore. Qual dos tons de marrom que eu fiz aqui que eu conseguiria chegar na tonalidade desse tronco de árvore. E aí você vai ver que fica fácil reconhecer a tonalidade que você precisa e qual a mistura que você precisa fazer para conseguir chegar na tonalidade que você deseja, ok? No mais, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a todos. Se inscrevam no canal, deixem um like. Muito obrigada!